Olá, seja bem-vindo para você que acompanha o canal de notícias de O Tempo aqui no YouTube. Hoje o nosso programa Café com Política é com o deputado federal Mário Heringer, mineiro, líder do PDT aqui na Câmara dos Deputados, presidente estadual lá em Minas Gerais, médico ortopedista e também amante de arroz com sardinha. Verdade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, líder. E se botar um ovinho então frito na hora nesse arroz com sardinha, aí que eu como igual danado. Aí que fica bom então, é muito mineira. Bom. Líder, vamos começar a nossa conversa falando sobre segurança pública, um assunto caro ao eleitorado. Hoje o Congresso tem principalmente duas propostas, né, sobre o assunto. Aqui na Câmara dos Deputados tem a PEC da segurança pública, que começou a caminhar agora, está aqui desde abril. E na casa ao lado tem o PL antifacção. Isso, que já passou aqui pela Câmara, né, teve aquela tramitação bem tumultuada. Eu queria saber se o senhor acredita que essas duas propostas são suficientes para conter o avanço do crime organizado no país e se elas ajudam o brasileiro de forma geral. Bem, na verdade eu não acho que essas duas resolvam o problema 100%, mas elas são imprescindíveis. Precisa de acontecer alguma coisa. E na PEC das facções, muita coisa foi determinado ali, sabe? Então eu acho que na verdade ali já se começa um arcabouço para resolver. Agora, a PEC, aliás, o PL das facções, a PEC da segurança, que é de origem do Ministério da Justiça, essa PEC, ela traz para mim uma das coisas que eu acho mais importantes, que é botar o sistema de segurança pública integrado. A integração do sistema de segurança no Brasil é fundamental, porque uma pessoa comete um crime no Estado, vai para o outro, a gente não encontra mais as pessoas, entendeu, Patrícia? Então fica, não há bom senso nisso. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, muitas dessas coisas vão ajudar muito. Mas a questão do crime organizado no Brasil é um negócio de tanto tempo e está tão enraizado que nós não vamos resolver com um toque de mágica. Mas se não fizermos nada, nada vai acontecer, vai só piorar. As facções hoje no Brasil são empresas com filiais nos estados. No Rio de Janeiro tem o Comando Vermelho, que é uma empresa. Em São Paulo, o PCC é uma empresa. E eles têm filiais em todos os estados do Brasil, onde brigam pelos negócios ilegais. Eles não são mais só traficantes de droga. Eles mexem com gasolina, tráfico de droga, gatonete, gás. Eles fazem todo um sistema de criminoso em cima das atividades do cotidiano do povo brasileiro, principalmente das pessoas que mais precisam. E eles extrapolaram essa empresa. As matrizes, que são Rio de Janeiro e São Paulo, elas estão dando treinamento para as pessoas que vêm de outros estados para ser bandido. É treinamento para bandido. E um treinamento que inclui, além da violência, armas, essas coisas, inclui contabilidade, comunicação, inclui comunicação social, inclui tecnologia com uso de drones e equipamentos de internet, inclui tudo. Eles estão ficando profissionais. Se nós não agirmos profissionalmente, rapidamente, integrados, parar com essa disputa de o meu estado tem mais direito do que eu... Não pode ter isso. Se nós não fizermos isso urgentemente e duramente, tanto que eu votei a favor da PEC das facções, da PEC do PL das facções, eu votei porque eu acredito que não adianta passar a mão na cabeça. Eu não sou daquela turma que bandido bom é bandido morto, não. Sabe? Eu acho que bandido bom é bandido preso e cumprindo a sua pena. Mas se achar que pode deixar todo mundo, tudo bem. Há uma esperança que se faça uma correção de rumos, uma melhoria das condições de vida das pessoas, tá, isso tudo bem, precisa ser feito. Mas isso é muito longo prazo. Nós precisamos de soluções imediatas, soluções de médio e de curto prazo, e de longo prazo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos resolver o problema, sem dúvida nenhuma. Com profissionais da área de segurança, não sou eu que tenho que falar, não é qualquer pessoa que tem que falar. Tem que ser pessoa, precisam ser pessoas especializadas no assunto, que entendam e que a gente abafe o preconceito e trabalhe com a realidade. Entendi. E, líder, como é que o senhor avalia esse atual mal-estar entre o Planalto e o Congresso, né? Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o Jorge Messias para o STF, tem uma indisposição. Eu aproveito para perguntar, inclusive, se o senhor também era favorável ao nome de Rodrigo Pacheco, né? Mineiro também. Como é que o senhor vê essa indisposição de Alcolumbre com Lula? E se o senhor também, como tem ali uma articulação com o próprio Alcolumbre, se o senhor já conversou com o presidente do Senado, como é que está? Bem, na verdade é o seguinte, o meu candidato também é o Rodrigo Pacheco. Só que depois que o Lula indicou o Messias, não há possibilidade dele, mesmo que o Messias seja derrotado no Senado, não vejo possibilidade dele recuar e indicar o Pacheco.
Essa é a minha visão, porque o Lula não vai dar essa vitória para o Senado. Eu, particularmente, acho que a posição do Lula é perfeita. Ele indicou o dele. Mas a posição do Davi também é perfeitíssima. Ele vota em quem ele quiser. Entendeu? Os dois estão dentro das suas prerrogativas. Está dentro das suas prerrogativas, exatamente isso. Então, esse negócio, o Lula ou o Davi. Agora, muito sério, e o Davi fez uma nota essa semana, é muito sério quando o governo acha que pode reduzir a posição política de um deputado ou de um senador a um fisiologismo. Dizer que está ali só porque quer isso, quer emenda, quer cargo. Eles não entenderam nada e está transformando o Congresso num poder de terceira linha. Isso é muito ruim. Isso não é bom para a democracia. E o Davi reagiu muito bem reagido, eu acho. Tem que dizer, não é assim não é assim que a banda toca. Porque isso é eleitoral só. Isso é um movimento para captura de eleitor. Mas o senhor acredita que é uma escalada de tensão que vai ocasionar uma crise mesmo? Ou é só um mal-estar que logo a temperatura vai baixar? Nós já estamos na crise. Ela pode escalar, mas a crise já existe. Mas assim, um rompimento, eu digo, um Congresso assim, ainda mais rompido ali, mais afastado do Palácio do Planalto? Eu acho que pode caminhar para isso. Quem fala isso, quem mostra isso para a gente muito, é a proximidade da eleição. Né? Quando a eleição se aproxima, os ânimos se acirram, porque há interesses da oposição e há interesses da situação. E daquelas pessoas que não estão ainda decididas, escolhendo o lado que vão ficar, essas pessoas estão tentando ser capturadas, cooptadas para um lado ou pelo outro. Né? E esse é um momento muito importante. E essa posição que o Davi está tomando é uma posição, na minha visão, sem problema, é uma posição democrática, é uma posição republicana, ele tem direito de votar em quem ele quiser, ele tem direito de fazer campanha para quem ele quiser, todo mundo esperava que o Pacheco fosse o indicado, nós, pelo menos, mineiros, torcíamos muito para o Pacheco ser indicado, mas não foi. Então eu creio, e acho que o Pacheco não foi indicado por uma razão muito ruim, que alegaram pelo menos. O governo de Minas, o senhor disse? Não, o líder do governo no Senado anunciou antes o nome do Messias e disse que era porque o Messias era da confiança do Lula. Poxa, chamou o Pacheco, que fez tanto pelo governo, chamou o Pacheco de desconfiança, vamos dizer, de não confiável. Isso é muito ruim, sabe? Então ele serve para não ser de confiança indo para o Supremo e serve para ser candidato em Minas. É muito complicado, né? No coração, no meu coração, e eu acho que no coração do próprio Pacheco, isso não deve estar bom. Eu não conversei com ele a respeito disso, não. Estou falando isso aqui do meu pensamento, da minha posição. Pacheco seria um grande ministro, seria um grande governador, tenho certeza absoluta. Mas, nessas condições, ele foi relegado a segundo plano mesmo. Ele é a segunda opção. Né? Isso é muito ruim para ele. Eu acho que fez uma carreira rápida e brilhante no Congresso Nacional e séria, democrática. Foi ele o responsável por garantir esse processo continuar depois do 8 de janeiro. Não foi outro. Líder, aproveitando que o senhor citou o governo lá de Minas, quero perguntar em relação a como é que o PDT se prepara para a eleição do ano que vem, tanto no nível nacional, né, em relação à presidência da República, se os senhores pretendem apoiar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ou se estudam em algum momento desembarcar do governo para tentar articular talvez uma própria candidatura do PDT, ou apoiar um nome ali mais de centro. Bem, na verdade, o PDT sempre ofereceu um nome alternativo às candidaturas de presidência. Só não tivemos candidato nesses últimos 24 anos nas eleições da Dilma. Outras todas nós tivemos candidato. Nós tivemos o Cristóvão, tivemos Ciro Gomes, a gente sempre apresentou, e a gente sempre ficou no segundo turno com o campo que é mais próximo do nosso campo. Nós não somos nem PT e nem somos nem Bolsonaro. E quero deixar isso muito claro. Nós somos uma alternativa, uma proposta para o povo brasileiro e para o povo mineiro. Então eu ainda não sei se a gente vai ter ou se não vai ter um nome. O nosso nome era Ciro. Ciro foi para outro partido, mas a gente tem mais quadros que podem, de repente, pleitear essa posição e eu acho que a gente pode até enfrentar. Porque a gente não faz política só para vencer. A gente faz política para crescer, para mostrar às pessoas as nossas pautas, para mostrar às pessoas as nossas preocupações e trazer as pessoas para o nosso campo se nós formos convincentes. Então,
talvez tenhamos. Mas os senhores pensam em desembarcar do governo em algum momento ou essa decisão vai ficar mais para frente? A questão de desembarque, vamos botar claro, os deputados do PDT fazem parte de um grupo independente. Nós não estamos na base do governo. O partido... Mas, por exemplo, a Previdência, que os senhores ainda têm. É isso que eu ia falar. Nós temos o Ministério da Previdência, o PDT tem. Eu acho até que o Volney é uma pessoa que está muito bem colocada lá, porque ele é competente. Tá? Mas o Volney representa para a gente um espaço de poder num momento em que esse poder foi contestado, no momento que nós tivemos uma CPMI que estamos tendo e que está mostrando para todo o Brasil que o problema não começou no Ministério da Previdência, no governo do Lula, não começou no governo no mandato do presidente Lupe. Isso é coisa velha, coisa antiga e que só escalou porque eles perderam o limite da vergonha na cara e continuaram roubando exageradamente. Mas vai sobrar muita cadeia ainda. E vai ter deputado envolvido, vai ter senador envolvido e tem que sair. Líder, eu aproveito até para perguntar se o senhor acredita que essa fraude no INSS de alguma forma vai respingar no PDT para as eleições do ano que vem, como o Lupe estava ali na frente da Previdência. O senhor acredita que de alguma forma isso desgasta o partido? Tudo que acontece nesse nível atrapalha. Eu não vou ser inocente e dizer, não, vai ser tudo bem. Claro que atrapalha. Mas nós temos a oportunidade de mostrar ao final que nós não temos nada com isso. E até hoje não teve nada. Eu acompanho a CPI dioturnamente. Eu sou o líder do meu partido. Até hoje não teve nada com relação ao PDT. E o senhor acredita que a CPMI está sendo efetiva ou ali virou já um palco político ali? Virou um palco político. Virou um palco político, a CPI está mal conduzida. Tá? Sabe, eu gosto muito do presidente, é meu amigo pessoal, o relator eu gosto dele, mas eles entortaram para a direita aquela CPI e ficou muito complicada, porque é uma CPI que protege os dela, sabe? Porque eles têm e a luta para não deixar que a coisa avance torta é muito grande, que eu assisto lá no plenário, mas ela tá conduzida de maneira facciosa. Sim. E, líder, ainda em relação às eleições, o PDT se preocupa de alguma forma com a cláusula de barreira? Qual que é a principal preocupação dos senhores em relação às eleições, além de ter candidatos viabilizados, né, para a presidência? Claro que a cláusula de barreira é uma preocupação. Nós sempre passamos sozinhos pela cláusula de barreira. Se nós repetirmos o que nós fizemos no mandato passado, mesmo nas eleições passadas, mesmo com as correções numéricas que a população vai ter, barará, nós passaremos de novo. Nós estamos trabalhando para não precisar de estar em nenhuma federação. Nós queremos estar sozinhos, tá? Porque nós somos portadores de uma ideia, nós somos portadores do trabalhismo, nós somos portadores da defesa da dignidade do cidadão, de dar trabalho, de dar emprego, de dar educação. Essa é a nossa bandeira. E é uma bandeira que não entra bem na eleição sozinha, porque nos momentos específicos da eleição o cara está pensando em segurança pública, ou está pensando em saúde. A educação sempre foi relegada a segundo plano. E nós sabemos que a única saída é educação, ciência e tecnologia. Tem que ter. Nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, a inteligência artificial surgindo, para dar esse pulo, essa ruptura com a continuidade lenta. Então é uma hora disruptiva, é uma hora o Brasil investir em alta tecnologia, investir nos nossos alunos em inteligência artificial, porque nós temos gente boa de cabeça pra caramba. Eu tenho certeza que a gente não vai acompanhar um ritmo, nós vamos dar o salto. Nós precisamos de dar esse salto. O senhor acredita que o PDT vai conseguir sozinho ou os senhores estudam? Não, eu entendo que na política a gente não consegue nada sozinho. Tanto que eu converso da direita à esquerda, eu não tenho dificuldade do diálogo, nós estamos no parlamento. O parlamento é para falar, sabe? Buscar o ótimo, nem sempre a gente vai conseguir. Então a gente tem que buscar o possível, a gente tem que avançar. Às vezes o eleitor não compreende. Como é que você cedeu isso? Porque eu não estou na intransigência, eu não estou no debate político, eu não estou na militância, eu estou na condição de solucionador de problema. Está na realidade, né? Na realidade. Você me deu a palavra, eu estou na realidade, eu não estou no mundo utópico. Né? É isso, Patrícia. E, líder, como é que está o PDT lá em Minas Gerais, em BH? Os senhores já têm algum plano? E também eu pergunto como é que os senhores avaliam os acenos que o PT está fazendo para o Calil? Como é que está o cenário lá? Nós temos um plano. Nós temos um candidato a governador, que é o Calil, que já provou a competência dele na Prefeitura de Belo Horizonte. É uma pessoa de alto conhecimento do público mineiro, já foi candidato a governador. Hoje nós temos pesquisas
que mostram que Calil, na região metropolitana, ganha eleição. No estado inteiro, ele fica em segundo por enquanto, não começou campanha. Estamos falando de um partido que está sozinho por enquanto, não foi feita nenhuma... mas nós acreditamos E como muito... é que o senhor avalia os acenos do PT para o Calil, do Edinho? Eu acho o aceno é por necessidade, porque, na verdade, o PT não tem candidato. Então, ele queria o Pacheco. Parece-me que o Pacheco não será. E a maneira ruim deles tratarem os companheiros, os possíveis companheiros, é isso, né? Já começaram chamando o Calil de segunda opção, opção alternativa. Não, ele é a primeira opção nossa. Ele é a primeira opção nossa. Ele não é segunda opção. E eu acho que não está na hora de impor condições para apoiar ou não apoiar. Decide. Se quiser ter um candidato próprio, tenha. Mas eu acho que o Calil é o nome mais próprio que pode representar um campo que não está com a direita. Então, por isso que eu acho que o nome do Calil, com o PT apoiando o partido, o Calil, pode ser bastante razoável. Agora, não é chegar, como dizia o meu antigo jogador do Flamengo, o Romário, que também jogou em tudo quanto é time, não vai chegar e querer sentar na janela, não vai entrar no ônibus e querer sentar na janela, né? Apesar do tamanho do PT, a importância do PT, o PDT tem um pouquinho de dignidade, né? E a gente pode dizer isso. Então eu acho perfeito, a conversa precisa existir, nós não estamos fechando conversa, impedindo de conversar com ninguém, pelo contrário, hoje, eu combinei semana passada, vou ter uma conversa com o senador Cleitinho, vou conversar. Política a gente conversa. E se a gente tiver alguma viabilidade, algum caminho, já conversei com o MDB, rapidamente aqui, preciso de procurar o Gabriel em Belo Horizonte, sou amigo dele, vamos conversar. O que não dá é encaixar no campo alheio, porque fica ruim para todos nós. Mas a nossa disposição é conversar com todo mundo e construir uma chapa que seja uma chapa vencedora, que tire Minas Gerais desse tipo de governo que está tendo. E não é por preconceito, não. O governo que viveu só de não pagar a dívida, porque o Pimentel tinha obtido aquela liminar para não pagar, então ele deixando de pagar a dívida, sobrou dinheiro do caixa. E de duas tragédias. A tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho. Entendeu? Que botou dinheiro no caixa para fazer coisa. Fez mais nada. E como é que o senhor avalia a filiação do vice do Zema ao PSD? O senhor acredita que de alguma forma o Rodrigo Pacheco ficou ali de lado? Eu não gostaria de falar isso não, porque até é chato, mas assim, para mim foi de um extremo constrangimento, para todos nós, assim, que somos amigos e a gente vê, né? Como diz um amigo meu lá de Manhumirim, isso é uma pernada de anão, né? Líder, e em relação ao governo Lula, o senhor se posiciona como centro-esquerda? Eu sempre fui de centro-esquerda. E quais críticas assim, o senhor tem para fazer do governo, né? Apesar de ser um governo mais inclinado à sua ideologia ali, o senhor vê quais problemas? O senhor acredita que tem temas que o governo Lula está patinando? Tem alguma coisa ali que realmente atrapalha uma articulação? Quais críticas o senhor tem para fazer do governo Lula? Eu não sou um cara que trabalho muito na crítica, não, sabe? Eu trabalho mais no campo das propostas, das proposições, porque eu acho que quando você fica só botando defeito ou só criticando, você não ajuda. Eu diversas vezes já procurei ministros do governo Lula, e fui muito bem recebido por alguns, levando minhas propostas, levando o jeito de pensar. Eu faço a mesma coisa aqui na Câmara, eu procuro o presidente da Câmara para conversar. Eu não procuro só para pedir, para articular nada, eu procuro para conversar, não precisamos de conversar disso e disso, vamos ver se esses assuntos são execuíveis. Assim, do ponto de vista do governo do Lula, o que está faltando no governo Lula é reciprocidade com seus companheiros. Se você pegar todas as pessoas, todos os partidos que estão na base do governo Lula, estão insatisfeitos. Todos estão insatisfeitos. Então não existe reciprocidade. Existe para o governo, vocês já são nós, estão debaixo do balaio e deixa como está. Isso é muito claro. E parece que ninguém fala isso com o Lula, porque o Lula parece que não percebe. O Lula está meio blindado, né, eu penso. Então, essa situação é um momento de falar isso para ele. Eu não sei se ele está escutando isso. Ele não, certamente, eu gostaria que ele visse o tempo, né, o nosso café com política, para a gente poder
para ele poder escutar o que a gente está falando. Certamente, eu acho que esse é um grande problema. Ele está tratando os seus com menos carinho. E carinho quer dizer reciprocidade mesmo, mostrar as políticas públicas. Hoje nós tivemos uma notícia, e a gente tem tido várias, assim, fulano está liberando não sei quantos milhões de emendas para fazer isso. E o fulano é um cara só, de uma cidade só, de um estado só. Mas como que isso aconteceu? Eu não sei. E por que as nossas emendas não são liberadas? As emendas são constitucionais. Não é para roubo, não. Aliás, as pessoas às vezes falam, tem que acabar com a emenda. Se acabar com a emenda, quem é que vai lembrar da cidade de Manhimirim, de Martins Soares, de Durandé, de Reduto? Quem que vai lembrar dessa cidade aqui? Eles nem sabem que existe. Quem que vai lembrar de Extrema? Quem vai lembrar de Salinas, Araxá? E o senhor é a favor de um calendário para o próximo ano, como que é o relator da LDO, para que o governo pague até junho? Eu acho que é importante. Ele é mais em ano eleitoral? É importante, porque o ano eleitoral ele serve como desculpa para dizer assim, esse ano não se pode fazer nada. É desculpa. O Brasil não pode parar por um ano. Então, já que não vai fazer no período eleitoral para não ser usado de maneira inadequada, que faça antes. Ah, vamos fazer depois. Depois como? Depois de novembro, porque o segundo turno vai para novembro, se houver. Depois de novembro, como você vai fazer em um mês a dotação orçamentária e de todo mundo? Não existe. Líder, aproveitando que o senhor citou o Hugo Mota, eu aproveito para perguntar em relação à anistia, que é uma pauta que a oposição insiste bastante. Eu sei que o senhor é contra um projeto amplo, geral e restrito, como eles defendem, mas em relação a uma dosimetria, uma revisão de penas, o senhor acredita que tem clima aqui dentro? Eu já cheguei, desculpa ter te interrompido, eu já cheguei nós já chegamos a propor essa redução de penas para aquelas pessoas do 8 de janeiro. O PL nunca quis. Porque o objetivo do PL, desde lá de trás, antes de falar em ampla, geral e restrita, era livrar o Bolsonaro, sabe? Então eles nunca quiseram. Nesse momento, você trazer essa proposta, ela corre o risco de, no plenário, trazer a discussão da anistia ampla, geral e restrita. O PL vai trazer, e vai criar tumulto, e vai criar problema. Então, eu acho que não é o momento. Infelizmente, aquelas pessoas que foram presas, e eu acho que as penas foram grandes, e eu acho que o Supremo, sozinho, sem precisar de lei, pode rever aquelas penas. Eu, inclusive, se tiverem me ouvindo, se eu puder chegar, eu peço aos meus ministros do Supremo, que são pessoas que estão trabalhando e trabalhando bem, que revejam isso para que para a gente não caia no casuísmo aqui na Câmara, de tentar resolver de outra maneira, porque tem muita gente ali que não precisava ter tomado aquele tempo todo. As penas foram muito altas, sabe? Então, eu acho que para aquelas pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o senhor acredita que tem clima para um projeto de dosimetria aqui na Câmara? Não. E também, nem aqui, nem no Senado, né? Não, o Senado já está cortado há muito tempo, o Davi já disse. Porque eu ia perguntar se os senhores não teriam medo de acontecer como aconteceu na PEC da blindagem, né? Que aqui na Câmara passou, aí chegou na casa ao lado e eles não, a questão não é por medo disso. Aquela PEC da blindagem tem que até explicar isso para a população. Como eu disse aqui, eu sou líder. Eu combino as coisas. E a PEC da blindagem era uma troca que a gente estava fazendo. A gente ia votar com o Centrão, para o Centrão derrubar a anistia. Isso foi na terça-feira, e na quarta-feira ia botar a anistia. Nós íamos derrubar a anistia. E aí aprovará a urgência da anistia. Pois é. Por que aconteceu? Na terça-feira, o PT, que tinha participado do acordo, fugiu do acordo. E nós que tínhamos feito o acordo não corremos do acordo. Eu não queria votar aquilo, não. Eu votei na convicção de que quem faz acordo aqui dentro tem que cumprir. O PT saiu do acordo e na quarta-feira perdeu. Eu perdi, porque eu votei a favor disso aqui, mas perdi, porque eu não queria votar. E perdi na quarta-feira, que na quarta-feira eles aprovaram a urgência, porque eles foram traídos na terça-feira, traíram na quarta. É assim que funciona. Se nós tivéssemos cumprido o acordo de terça, olha bem a vitória que seria. Cumprido o acordo de terça, nós ganharíamos na quarta e o Senado dava a mesma pancada que deu.
E tirava a gente, tirava essa dosimetria, essa prerrogativa da frente. Ou talvez também nem tivesse tido toda aquela repercussão negativa, porque foi um combo, né? Foi a PEC Exato. com a anistia. Isso. Se tivessem rejeitado a anistia, às vezes também tinha baixado um pouco... A bola, né? É porque foi o combo ali, combo, aí pegou aquilo muito fez uma mal, confusão, e aí, nossa... Então, na verdade, foi isso que aconteceu com a gente, mas assim... não é por isso que a gente está com medo de chegar lá agora uma outra no Senado. O Senado está aí para isso e nós também. Se vier uma coisa ruim deles, se a gente achar que tem que fazer, a gente vai ter que fazer também, entendeu? É o papel dessas duas casas. E o Senado fez, apesar de eu achar que eles fizeram de maneira muito histriônica, porque faltou o respeito de alguns senadores com o que aconteceu, eles fizeram o papel certo. Tinha que derrubar mesmo. Líder, perfeito. Agora a gente se encaminha mais para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desses 6 mandatos que o senhor já está aqui na Câmara dos Deputados, né? Mais de 20 anos, e também fizesse uma projeção, assim, para onde o senhor acredita que a gente está caminhando, assim, no mundo político. O senhor acredita que é um caminho positivo ou é um caminho meio trevoso? Bem, 6 mandatos é um negócio cumprido, há muito tempo. Eu vivi aqui grandes momentos, assim, empolgantes, de conquistas, de coisas boas, de coisas ruins, que não cabe aqui pontuar uma ou outra, mas é um processo evolutivo. Infelizmente, a partir das eleições de 18, as coisas radicalizaram demais, polarizaram demais e colocaram pessoas muito doutrinadas aqui dentro, fazendo posições sem a capacidade de discernimento, com muita virulência. E isso deixou a política muito ruim. O senhor acredita que desqualificou, de certo modo, assim? Eu não queria dizer isso, eu disse que assim, é isso, porque eu acho que inteligência e fanatismo não frequentam a mesma cabeça, não estão ao mesmo tempo na cabeça, porque quem é fanático não é inteligente. E uma pessoa inteligente, ela tem a capacidade de discernimento, e quem tem capacidade de discernimento não vira fanático. Ela escuta as situações, não se apaixona por uma causa sem razão, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para um momento de tensão, já arrefeceu um pouco. Esse é um desenho mundial, não é um desenho brasileiro, isso é um desenho mundial, e eu espero que a gente não perca o que a gente já conquistou nesses últimos 24 anos que eu estou aqui, porque a tentativa é de perder os avanços que a sociedade deu do ponto de vista do respeito às diferenças, às minorias, que nós avançamos, mas de repente tem muitas pautas que são pautas muito, entendeu? Muito obrigada, deputado. Esse foi o programa Café com Política. Você vai acompanhar a íntegra no nosso canal no YouTube.